a graça e a paz esteja com todos. Amém. Vocês se importam se eu pregar hoje com esse binóculo? Se importam? Porque com esse binóculo eu tenho daqui uma visão privilegiada. Eu não combinei com ele para ele estar aonde ele está nesse momento. Mas com esse binóculo, não sai daí não, Duil. Eu consigo ver um fio de cabelo na cabeça do Will. Que visão privilegiada. Se não se importarem, eu vou pregar com esse binóculo. O Naldo me conseguiu ele dizer que tem uma visão de 5 quilômetros. Aí eu tive uma outra ideia. Consigo ver meus membros em todos os lugares. Afinal, eu moro no alto. E consigo ter uma visão panorâmica. Com esse olho aqui eu não consigo. Mas com esses olhos aqui, eu posso ver. É o que nós acabamos de cantar. É o que nós acabamos de cantar. O mundo nos faz ver as coisas terrenas. Mas com os olhos da fé, com a visão privilegiada de Deus, Deus nos coloca para ver a eternidade. E aí nós podemos entender muitas coisas, lindas e maravilhosas. O texto hoje escolhido para meditarmos é o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, 13, 1 a 5. Ou melhor, 13, 5 e o versículo 1. Mas no versículo 17, 18, Paulo escreve assim, se quiser acompanhar, pode acompanhar aí. 2 Coríntios 4, 17 e 18, Paulo escreve assim: porque a nossa leve e momentânea, grava isso, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. O tema é este: por meio de que lentes você vê e, portanto, vive a vida? Por meio de que lentes? O apóstolo Paulo, em nosso texto, ele traz realidades, duas realidades, dois mundos, que se caracterizam por elementos opostos. A primeira realidade que Paulo traz é sobre a tribulação. É a realidade do mundo em que vivemos, percebemos, o mundo que, acima de tudo, o cristão é perseguido. O mesmo Paulo escreve anterior ao nosso texto, nos versículos, capítulo 4, versículos 8 e 9, ele escreve assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Meus irmãos, a perseguição do mundo aos cristãos, raramente ela é aberta e percebida. Os inimigos de Cristo não nos perseguem e não vão nos perseguir por nossa santidade. Eles farão isso com outros pretextos, de outras formas. Por exemplo, o marido que abandona a igreja nem proíbe a mulher de vir à igreja. Não proíbe os filhos, mas também não apoia. E ainda consegue criar atividades, viagens ou ocupações nos dias do culto e horário do culto. Isso é uma forma de perseguição do mundo. Quer ver outra? Os pais que batizam seus filhos, criam seus filhos, trazem os seus filhos à igreja, quando eles ganham um certo porte, uma certa idade, eles começam a fazer chantagem com os pais. Chantagem emocional, chantagem. E os pais insistem com os filhos, insistem, conseguem trazer cada vez menos. Daí um pouquinho os pais já ficam tão constrangidos em convidarem e trazer os seus filhos para a igreja, que eles cansam e desistem.
E isso é um tipo de perseguição. Você quer ver outra perseguição? A mídia publica tudo, vê tudo. Acontece alguma coisa e a mídia está lá, anunciando, fazendo o trabalho dela, claro. Não discuta aqui se certo ou errado, mas fazendo o trabalho dela. Mas quando os cristãos fazem alguma coisa, ela critica, até anuncia, mas de forma crítica, denunciando de alguma forma o cristianismo e a fé e a crença dos cristãos. Sabia que isso não é novo? Isso não é novo. Isso não é novidade para nós, não. Na verdade, sempre aconteceu isso. Elias, o profeta de Deus, ele foi, na verdade, perseguido e acusado de perturbador de Israel, porque ele denunciava o pecado. E anunciava e apontava Cristo para as pessoas. O apóstolo Paulo foi perseguido e até insultado como homem que transforma o mundo, porque Paulo escolheu viver na fé e anunciar Cristo para todas as pessoas. Ele foi perseguido e apanhou um monte por causa da fé cristã. E foi acusado de homem que transforma o mundo. Jesus Cristo, ele foi punido por blasfêmia e como um inimigo do governo. Você está vendo? Nenhum deles, de forma nítida e clara, foram perseguidos por causa da sua santidade, mas de uma forma paralela. Eles todos foram perseguidos e mortos por causa da sua fé. Os cristãos são confrontados com realidades diferentes deste mundo. Não podemos fugir das nossas tribulações, pois juntos com a alegria, junto com as alegrias que vêm da vida, nós enfrentamos as tribulações e as dificuldades que vêm com a vida. Ou seja, a vida nos traz alegria, mas com a vida também vêm as aflições, vêm as angústias, vêm as tristezas. Essas realidades podem desgastar a fé do cristão. Estas realidades podem fazer muitos se afastarem de Cristo, se afastarem da igreja. Por quê? Por não entender e não saber lidar com essas duas realidades. A realidade do mundo em que vivemos e a realidade do ser cristão. A palavra de Deus nos mostra uma outra realidade em que o cristão vive. O estagiário já disse antes aqui, nós estamos vivendo um período de Pentecostes, por isso verde, né? Paramento, a história do pastor, por isso verde, é para ensinar pelos olhos. O paramento funciona para isso, para nos ensinar pelos olhos. E quando tem essa cor verde aqui, é sinal que nós estamos no período de Pentecostes. Pentecostes significa o crescimento da igreja. Por isso verde, a cor, que significa crescimento. Nesse tempo, a igreja se concentra para anunciar a obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos chama, nos ilumina, nos congrega, nos santifica. É o Espírito Santo que junta a igreja e mantém essa igreja na fé verdadeira. É obra do Espírito Santo. Não é obra humana isso. Não é eu quem quero isso. Mas é o Espírito Santo que me chama, me ilumina, me congrega, me santifica e me coloca no meio do povo de Deus para viver em única e verdadeira fé cristã. Chegamos ao nosso texto bíblico, de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, até o capítulo 5, versículo 1, onde enfoca o Espírito Santo que trabalha na vida do crente, para mantê-lo na fé verdadeira, dando a ele um novo par de óculos. O Espírito Santo nos dá novas lentes, para, mesmo vivendo na nossa realidade presente, nós podemos ver o que os olhos humanos não conseguem ver. Se você estivesse com a minha privilegiada visão que eu tenho daqui, vocês veriam algumas coisas. Mas eu com esse binóculo consigo ver coisas que o olho nu
não consegue ver. É a visão privilegiada que o Espírito Santo nos dá. É a visão privilegiada que Deus nos dá em ver e viver nessas duas realidades. A realidade das coisas que se veem e das coisas que não se veem. O apóstolo Paulo, no versículo 14, ele fala da fundamentação. Aonde está fundamentada essa esperança dele? Essa certeza da promessa de Deus. E por que Paulo fala isso? Porque Paulo já tem, olha para cá, uma visão privilegiada. Ele já tem. E quem deu essa visão privilegiada para ele? O Espírito Santo de Deus. Então, olha o que Paulo diz. Ele diz assim, que ele vive preso em duas promessas. E a primeira promessa é a promessa da ressurreição. E ele diz, se Cristo ressuscitou, é certo que eu vou ressuscitar. E ainda ele diz, se Cristo ressuscitou, todo crente vai ressuscitar. Essa é a primeira promessa que ele não abre mão. E a segunda promessa que ele nos fala é de que Deus colocará na frente dele todos os cristãos. Todas as pessoas estarão na frente do Senhor Jesus Cristo. Os cristãos para viver as delícias do paraíso celestial, preparado para os anjos e todos aqueles que creem em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas entendam essas duas realidades que o cristão vive: o mundo presente em meio à tribulação e dor, e a certeza de que já temos, mas ainda não. Você quer ver? Todos nós vivemos na tribulação, na angústia e nas aflições. Todos nós temos isso. Mas o cristão, ele já tem, mas ainda não. O quê? O que nós já temos, mas ainda não? Hã? Pode falar. Quem falou? Pode falar. Nós já temos o céu. Só que com esse olho aqui, eu não consigo ver. Eu preciso de uma lente especial. Eu preciso de uma lente poderosa. Eu preciso das lentes do Senhor. Porque esse olho aqui, a visão natural que eu tenho, ela me coloca para ver a realidade do mundo em que eu vivo e as suas consequências, como por exemplo, a doença, a enfermidade, a perseguição, os relacionamentos difíceis, os casamentos conflituosos, as dificuldades financeiras. Ou seja, a partir de Gênesis capítulo 3, a leitura que foi feita para nós hoje, nós começamos a ver as dificuldades por consequência do pecado. Então o cristão vive com essas duas realidades, e ele não está isento de nenhuma delas. Embora esses sofrimentos, eles sejam reais, eles são tão reais, que se eu perguntar para alguém agora, alguém aqui neste momento está sentindo algum tipo de dor, ou em casa, e eu tenho quase certeza que alguém vai falar assim: pastor, a minha cabeça está quase explodindo aqui neste momento. Eu estou com uma dor nas costas que eu não estou aguentando. Eu estou com uma dor aqui nas pernas que não tem cabimento. Enfim, nós sofremos de alguma forma. Estamos sofrendo neste mundo, nessa realidade. No entanto, Paulo diz que isso é momentâneo e passageiro. O Paulo parece que está brincando com a gente. Quando ele fala que isso é momentâneo e passageiro, é apenas transitório. Essa é uma realidade. A outra realidade em que o povo vive é na certeza da promessa das coisas que nós não podemos ver, mas das coisas que nós já temos por meio da fé, que é a salvação em Cristo Jesus, o paraíso celestial que nos é dado a partir do batismo, pela palavra e pelos sacramentos. Olha que interessante. Desafio vocês a copiar essas leituras que foram feitas aqui hoje, ler em casa e meditar em casa. Ou vão lá na live que está gravado no canal da igreja, copiem essas leituras que vão estar lá gravadas. Vocês que estão em casa, repetem isso.
E eu convido vocês para olhar para o Salmo 116. E é interessante que o Davi, que escreve o Salmo 16, ele fala assim que laços de mortes o cercam. Eu imagino Davi dizendo assim: a morte é a minha vizinha. Já imaginou? Ter a morte como vizinha? Você acorda de manhã, abre a janela e a morte está ali. Oi. Oi, Cleida, tudo bem? Opa, fechei rápido a janela. Aí você abre a porta, aí a morte lá na frente. Oi, Cleida. Oi? Estou chegando. Já pensou ter a morte como vizinha? O Davi fala que tinha a morte como vizinha, porque ele sentia na pele o sofrimento, a dor, a tristeza, a aflição. E no mesmo salmo, se nós continuarmos lendo, Deus, Espírito Santo, vai fazer com que Davi olhe para o alto, olhe para o Senhor, e pelas lentes da fé, pelas lentes da graça, Davi adora e glorifica a Deus, mesmo com a morte sendo a sua vizinha. Eu pergunto para todos, quais são as nossas tribulações, ansiedades, aflições? Quais são as nossas dores? Quais são os nossos laços de morte? Quais são? É importante a gente refletir sobre isso. Quando o apóstolo Paulo denomina nossas tribulações, aflições, saudade, e ele coloca isso como algo momentâneo e leve, dá vontade de pegar no pescoço do Paulo. E falar: Paulo, você não sabe o que você está falando. Porque dói aqui dentro, machuca aqui dentro, está arrancando um pedaço de mim. Mas nós precisamos entender o Paulo, e entender como é que Paulo está vendo e olhando. Ele não está olhando com os olhos humanos, que tem essa visão panorâmica. Ele está olhando com uma visão especial, que só Deus, Espírito Santo, pode dar para ele. Olha o que ele escreve no versículo 18. Acompanhe comigo aí. Ele escreve assim: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Eu peço permissão, Irineu, ao Adriano, ao Juliano e a Lia, e toda a família, seu Arlindo, para me citar o nome da Lindaura. Nós podemos aqui entender melhor todos aqueles que partem em Cristo, todos eles, todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus, que já partiram em Cristo. Mas de maneira especial eu quero olhar para a vida da Lindaura hoje. Quando eu estava no hospital, o Adriano e o Irineu sabem disso, que eu falei isso bem alto para eles ouvirem. Eu falei assim: a morte da Lindaura vai ser uma morte. Ela vai morrer, mas a Lindaura vai falar por muito tempo. Nós vamos escutar muito a voz da Lindaura. Não, isso não é espiritismo não, tá? Voz no sentido de ouvir as obras dela. E segura aí. Eu posso entender melhor a Lindaura agora, que minutos antes de morrer, e tem muitas testemunhas aqui, ela pôde dizer assim: eu aprendi a olhar para o alto. Agora eu posso entender melhor ela. Que mesmo na aflição, na dor, na angústia, com a morte como vizinha, literalmente, pela graça, com os óculos da fé, com as lentes da graça, ela pode confessar: já posso ver as coisas que os olhos humanos não podem ver. O céu, a ressurreição, a vida eterna. Aí nós podemos entender melhor a Daura, que mesmo saindo de uma quimioterapia na quinta-feira, chegando em casa, desculpa o termo da palavra, vomitando tudo que tinha direito, passando o maior mal, ela no domingo de manhã estava na igreja, para ouvir a palavra de Deus, para cantar, louvar e engrandecer o nome do Senhor. E muitas vezes, com a cadeirinha ali, cantando no acordes. É agora que nós podemos entender melhor a vida da Lindaura.
que na última Servas que nós tivemos aqui, que ela foi contratada, acho que foi o último contrato que ela assinou, como Xuana. Minutos antes, ela sai, como ela mesma dizia, para chamar o Juca, porque estava passando mal. Chama o Juca, vem, entra na igreja e faz uma igreja inteirinha rir. Como entender isso? De que forma? De que maneira? Se não com as lentes especiais que Deus nos dá. Com as lentes especiais que é a fé e a graça no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós podemos perguntar, e eu mesmo posso dar resposta para vocês. Por meio de quais lentes a Lindaura via e, portanto, vivia a vida? E eu não tenho dúvidas. Com as lentes da graça. Com as lentes da fé em Cristo. E o que é mais importante, nós sabemos que todas as obras delas, que vai continuar falando por tanto tempo, assim como as obras dos cristãos, não salvam eles. Não é isso que te salva. Mas é isso que vai continuar anunciando a palavra de Deus por muitos anos. A pergunta é, agora é para nós. Por meio de quais lentes você vê e, portanto, vive a vida? Quando o cristão foca apenas as realidades temporais e transitórias deste mundo, as tribulações, as aflições, a angústia, ele vive exatamente como o diabo quer. Porque esse é o maior propósito do inimigo. É afligir o cristão. É colocá-lo para olhar para as coisas temporais. E se apegar a isso aqui. É assim que o diabo cega o incrédulo para não crer em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele coloca eles para olhar para as coisas terrenas e desvia o seu olhar das coisas eternas. Foi exatamente isso que aconteceu no paraíso. Quando Deus criou o Adão e a Eva, Gênesis capítulo 3, versículos 8 e 13, que foi lido para nós aqui hoje, 15, desculpa, que foi lido para nós aqui hoje. O Adão e a Eva foram criados para viver olhando para o alto, vendo as coisas que não se veem. Mas quando o diabo vem e engana a mulher, e engana o homem, e todo mundo é enganado por ela, eles simplesmente se escondem. E olha que interessante, vão se esconder lá atrás de um monte de bananeira que tinha lá. E aí, quando Deus chega, ele pergunta, cadê você, Adão? E o Adão diz, estou escondido, estou com medo, porque eu estou nu. Aí Deus pergunta para ele de novo, mas quem fez com que você visse que você estava nu? Ó, a terceira pergunta, Adão, você comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que eu falei para não comer? E aí chegou ao ponto crucial. Qual foi a estratégia do diabo? Colocou o Adão e a Eva para olhar para as coisas terrenas. Tirou deles o olhar do alto. E é isso que o inimigo faz com todas as pessoas. Ou seja, o Adão e a Eva, eles com medo. Por quê? Porque o olhar deles estavam para este mundo. Eles se escondem de Deus. E quando o Adão e a Eva se esconderam de Deus, eles passam a ouvir as mentiras do diabo, porque desobedeceram a ordem que Deus havia dado para eles. A pessoa, quando está envolvida no pecado, ela vive de forma desconfortável. De forma desconfortável, porque o pecado provoca isso. Quando eles perceberam que Deus estava no jardim, eles se escondem. E olha que interessante isso aqui, isso é curioso. Eles perceberam que Deus estava no jardim e se esconderam. O que o diabo fez? Se escondeu junto e vazou. Se vira aí agora vocês, porque eu estou vazando.
Olha a misericórdia de Deus. Se Deus tivesse deixado Adão e Eva atrás da moita de bananeira lá escondido, eles teriam ficado lá até hoje, mortos e condenados ao inferno. Mas a misericórdia de Deus é tão grande, que Deus vai aonde eles estavam e diz para eles: vem. É a misericórdia indo ao encontro do pecador. E Deus faz isso. Com a sua misericórdia, Ele vai ao miserável pecador e traz ele de volta. E por que Deus faz isso? Porque Ele sabe que o pecador não tem forças para isso, não tem condições para isso. Ele sabe que o pecador, na verdade, se deixar ele sozinho, ele vai cada vez se afundar mais. E Deus vai e os encontra. Podemos perguntar, como é que Deus nos encontrou? Porque Ele também nos procurou. Ele nos encontrou pelo batismo. E Ele nos encontra pela palavra de Deus. No batismo, Deus, Ele me chamou pelo nome. Ele te chamou pelo nome. No batismo, Deus confronta a seriedade que é o pecado. No batismo, Deus, o Espírito Santo, nos dá a fé, o perdão dos pecados e a certeza de salvação e a vida eterna. Pela fé, presa a essa promessa, o Paulo escreve assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Deus nos convida para olhar para as coisas que não se veem. Eu não sei se vocês têm um binóculo em casa. Eu não tenho. Esse aqui foi o Naldo que me arrumou. Mas esse binóculo me dá uma visão privilegiada. Eu não sei se vocês já ouviram falar num instrumento chamado periscópio. Periscópio é aquele instrumento que o submarino usa. Sem aquele periscópio, o submarino seria uma presa fácil para os inimigos. Porque na hora que ele iria sair da água, ele seria atacado. Mas com o periscópio, ele vê longe. Ele pode rodar para todos os ângulos e ver tudo o que está ao redor numa distância enorme. E por isso, ele tem essa visão privilegiada. Quando o apóstolo Paulo diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Esse é um olhar diferente. Esse é um olhar incomum. O olhar para as coisas que não se veem e buscar ali o amparo e a proteção de Deus é um olhar com um instrumento poderoso que se chama fé. Eu vou ler um trecho que um autor escreveu, não é minha fala. O autor, ele escreve assim, olha que bonito que ele escreve. Eu acho fantástico isso aqui. A fé não é um simples instrumento humano, mas poder divino. Fé é a dimensão da eternidade estendida a nós e que só percebemos quando ela já está dentro de nós. Pois é obra do Espírito Santo. Pelo batismo, essa fé nos permite ver o invisível, mesmo cercados por inimigos, aflições, medos e mortes. Pela fé, vemos a vitória e a redenção de Cristo, que nos dá a vitória e a nossa redenção, as quais não são vistas pela visão, pelo ver comum, com os nossos olhos naturais. Eu concluo dizendo para vocês, pela fé, vemos a eternidade mais perto.
E quando tudo não tiver mais solução, e você falar assim, acabou, não tem jeito mais, eu entrego os pontos, porque eu não consigo mais resistir, como muitos irmãos nossos aqui já viveu isso, e pode ter certeza, nós também viveremos. Nós podemos falar com o apóstolo Paulo, de forma tão linda e maravilhosa, que Paulo escreve, no capítulo 5, versículo 1, ele escreve assim: quando tudo parece que está acabado, derrubado, que não tem mais solução, ele diz assim: pois sabemos que a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Quando tudo isso acabar, quando toda essa tribulação passar, saibam, temos um edifício no céu, preparado para todos nós, que só o Espírito Santo de Deus pode dar. Muitos já estão lá, e nós já temos, mas ainda não. Precisamos aguardar.